Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 1, versos 3 a 7, e à luz dessa passagem pensar no tema redenção pelo sangue, o método de Deus salvar. Assim diz a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus nos abençoe. É pela graça de Deus e somente pela graça de Deus que nós somos salvos. Esse é um princípio inegociável da fé cristã. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esta é a mensagem do Evangelho. Mensagem que nós já cantamos hoje aqui, nos hinos, mensagem que nós acabamos de ler. E o que é que essa passagem de Paulo aos Efésios nos comunica com muita propriedade? É que a nossa experiência no tempo, experiência de salvação, ela é o resultado de algo que Deus planejou desde a eternidade. Paulo começa essa carta com uma doxologia, com um hino de louvor, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você fizer uma leitura atenciosa dos versos 3 a 14, ele faz um tributo à Trindade. Dos versos 1 a 6, ele fala da obra do Pai. Dos versos 7 até o verso 10, da obra do Filho. E ele vai falar da obra do Espírito Santo. Porque a salvação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos versos que nós lemos, em particular dos versos 3 a 6, ele diz que o Deus e Pai nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou para si. E para que esta obra fosse realizada, ele enviou seu Filho para que o sonho, para que o projeto, para que esse plano redentivo acontecesse no tempo e no espaço. Jesus Cristo veio a este mundo. Redenção é o método de Deus para salvar pessoas. E este verso, verso 7, ele diz que tudo que Deus fez em nosso favor, ele fez na pessoa do seu Filho, no amado, aqui assim chamado, concedidas no amado. Eu queria sua atenção para meditarmos no verso 7, porque há aqui verdades preciosas que nós já sabemos, mas que precisamos trazer à memória para bendizer o nome do Senhor por esta gloriosa salvação que procede dele, num momento tão singular como esse, quando juntos celebraremos a ceia do Senhor, que é o memorial da redenção. E o verso 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Observe que todos os verbos anteriores estão no passado. E agora Paulo fala do tempo presente. Deus, no tempo, ele fez algo especial. Ele decidiu redimir um povo para si por meio da obra de Jesus Cristo. Por isso a igreja chama-se igreja cristã. É tudo centrado na pessoa e na obra de nosso Salvador. E qual é o método de Deus salvar? Método é basicamente um caminho pelo qual se chega a um resultado. Deus tem um plano. Esse plano está posto desde a eternidade. Razão pela qual na Escritura nós lemos que o Cordeiro de Deus estava preparado antes da fundação do mundo. E o método de Deus salvar é cruz de Cristo, é o sangue do Cordeiro. E aí nós vamos pensar sobre esta redenção pelo sangue. Essa palavra redenção, Paulo tira, e outros escritores do Novo Testamento, do mercado de escravos que havia nos dias do Império Romano. Estima-se que havia, naqueles dias, 6 milhões de escravos. No Império Romano, que no seu auge tinha 64 milhões de habitantes, nós estamos falando de mais de 10% da população no regime de escravos. E era comum nos principais centros urbanos o mercado de escravos. E Paulo então olha para a realidade, e não apenas Paulo, a Escritura usa essa figura recorrentemente, e faz uma leitura da realidade social com a realidade espiritual. Nós todos éramos escravos.
E Deus graciosamente providenciou um meio através do qual fôssemos libertos da tirania do pecado. Quando Paulo fala que Deus nos amou desde a eternidade, que Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou para essa salvação, que não começa no tempo, que não é um acidente, mas um plano perfeito, soberanamente conduzido no decurso da história, ele vai dizer que este plano redentivo tornou-se realidade por meio da obra de Cristo. Nele temos a redenção pelo sangue. Ele vai falar da obra de Cristo. E observe que Jesus Cristo não veio a este mundo para condená-lo por uma razão muito simples. O mundo já está condenado. Eu não vim para condenar o mundo, disse Jesus. Ele veio numa missão redentiva. Razão pela qual no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, está escrito: como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, ele veio a este mundo numa missão redentiva. Ele nasceu para morrer. Esse é o grande escândalo, porque muitas pessoas não entendem a obra de Cristo. É muito comum, eu já disse isso aqui algumas vezes, no período da Páscoa, por exemplo, algumas pessoas terem pena de Jesus. Elas veem aquelas figuras da paixão de Cristo e lamentam a morte de Jesus, como quem dizendo: poxa, não precisava ter morrido. Meu amigo, ele nasceu para morrer. O verbo da vida, o eterno, coigual e coeterno com o Pai, se fez carne para morrer a nossa morte, para que tivéssemos vida e vida eterna. E esta obra de redenção não é um acidente. A mente perfeita do Deus Trino engendrou, planejou, de modo que Paulo está na ponta dos pés louvando a Deus pela obra do Pai, do Filho e do Espírito, e quando chega no papel do Filho, ele diz: é nele, no qual temos a redenção pelo sangue. Isso é maravilhoso para nós, e numa ocasião como essa mensagem deve aquecer o nosso coração e nos levar a louvar a Deus por aquilo que o autor de Hebreus chama de tão grande salvação. O grande pregador metodista, John Wesley, ele conta em seu diário que ele teve um sonho. E no sonho ele estava no céu, e naquele céu ele ouve uma voz que diz: só há salvação por meio do sangue. E Wesley acordou com o impacto do sonho. E no domingo seguinte ele pregou uma mensagem sobre o sangue de Cristo. E ele disse que nunca pregou tão entusiasmado como daquela vez, porque acordou sob o impacto desta mensagem. Só há salvação por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. Sobre essa redenção baseada no sangue precioso de Cristo. Razão pela qual jamais deveria haver uma reunião cristã em que o sangue de Cristo não fosse mencionado. Você não seria cristão. Você não teria acesso ao Deus Santo se não fosse os méritos de Cristo, se não fosse aquele sacrifício perfeito, definitivo e cabal em nosso lugar. E a pergunta que se impõe, por vezes, é: redenção de quê? De que nós somos libertos? E aí nós precisamos trazer à memória a escravidão do pecado. A palavra pecado, ela hoje tornou-se uma expressão arcaica, obsoleta. Boa parte das pessoas numa cultura como a nossa, secularizada, pós-cristã, olha a expressão pecado com reticências, com gracejos. Mas a palavra pecado, ela é importante porque o pecado é o nosso principal problema. A causa primária de todos os nossos males é o pecado, porque o pecado se interpõe entre nós e Deus, é o céu de bronze que cria esse obstáculo entre nós e o Senhor. O profeta Isaías diz: ouçam, as mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não são tapados, seus olhos não estão vendados. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é o nosso principal problema. E nenhum de nós poderia resolver esse drama pessoal. Como filhos de Adão, nós nascemos numa condição de culpa e condenação e mais, corrupção. Pecado não é só o que se faz, o que se deixa de fazer, pensamentos errados. O pecado é um estado. Não há uma pessoa na face da terra que nasça na condição de inocência. Por mais linda que seja uma criança, ainda no útero, ali está um filho de Adão.
debaixo da justa e merecida ira de Deus. E só há um método através do qual Deus pode salvar pecadores. E Ele mesmo encontrou esse caminho. E a redenção é pelo sangue do seu Filho. Escravidão do pecado é o nosso principal problema. As pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Quando Jesus, observe, exercício do seu ministério, por vezes ele teve vários embates com os religiosos, que liam as Escrituras, mas com um véu sobre a mente não conseguiam interpretá-la adequadamente. Em algum momento, Jesus, conversando com os principais fariseus e escribas do seu tempo, Jesus disse para eles que eles eram escravos e eles não gostaram daquela palavra. Jesus disse, vocês são. Não, jamais fomos escravos, somos filhos de Abraão. E aí Jesus, de modo muito consistente, firme, diz para eles, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Há uma inclinação. A nossa vontade foi cativa pelo pecado. A gente só faz o que quer e a nossa vontade nunca quer por si mesma fazer a vontade de Deus. De modo que é uma inclinação natural. E essa expressão, escravidão do pecado, ela tem alguns desdobramentos. É uma escravidão, eu diria, multifacetada. É uma escravidão que tem desdobramentos. E eu queria a sua atenção para pensar sobre as implicações ou as facetas dessa escravidão. Vejamos, primeiro, o domínio do pecado, uma espécie de compulsão. Paulo aos Romanos escreve isso, observe, Paulo apóstolo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Agora, vejam o que Paulo diz sobre si mesmo. Vendido à escravidão do pecado. Mesmo Paulo, redimido, lavado no sangue de Cristo, mesmo Paulo, apóstolo de Cristo, vivia essa tensão, há uma compulsão para o pecado, há uma inclinação para o erro. Você, sendo honesto consigo mesmo, vai reconhecer que no seu coração há uma inclinação que por natureza nunca é na direção de Deus, sempre é na contramão dos propósitos dele. Porque a nossa natureza, embora tenha experimentado uma cura substancial, ainda não experimentou uma cura definitiva. Nós já fomos libertos, mas ainda há resíduos de Adão em nós. De modo que Cristo e somente Cristo é a nossa esperança desta libertação plena e total, que é a glorificação. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está afirmando com clareza aqui que, embora sejamos inclinados para o pecado, pela graça de Deus, podemos dizer não. Podemos viver uma vida santa e piedosa, não perfeitamente moral, não de perfeccionismo moral, mas uma vida que glorifica a Deus. E, se houver tropeço, lembremos sempre que temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo, de João. Filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas, se pecardes, lembre-se, tendes um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Domínio do pecado, maldição do pecado. Gálatas 3, verso 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. O que é a maldição da lei? A maldição da lei é a culpa. O homem é livre para transgredir, mas não é livre para isentar-se da consequência imediata que é culpa. E há muita gente que não gosta também dessa expressão, culpa. Existe o sentimento de culpa que deve ser denunciado, que deve ser tratado à luz das Escrituras, mas existe a culpa moral verdadeira. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós somos culpados de deliberadamente, intencionalmente fazer aquilo que Deus reprova. E observe que o que Paulo diz aqui aos Gálatas é que nós todos, filhos de Adão, que herdamos a culpa de nosso pai, Adão, tivemos em Jesus Cristo essa obra gloriosa. Ele tornou-se maldição em nosso lugar. Cristo foi àquela cruz e ali ele foi abandonado por Deus, o Pai, para que nós fôssemos aceitos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. É uma troca graciosa e inexplicável. Ele, o único homem justo, o único homem perfeito, o único homem santo, como disse João, eis o Cordeiro de Deus, imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o justo padecendo pelos injustos, assumindo a nossa culpa, morrendo a nossa morte.
Há um teólogo muito precioso, de avançada idade, mas ainda exerce seu ministério, Robert Sproul. Ele escreveu um livro muito interessante, um opúsculo fininho, mas denso e altamente instrutivo, A Verdade da Cruz. E nesse texto ele diz algo bem precioso. Eu quero ler para vocês um extrato desse texto para edificá-los. Tenho ouvido sermões sobre pregos e espinhos. Com certeza, a agonia física da crucificação foi algo terrível. Todavia, milhares de pessoas sofreram morte de cruz e outras tiveram mortes mais excruciantes e mais dolorosas do que aquela. Mas somente um recebeu a plena medida da maldição de Deus enquanto esteve na cruz. Ele prossegue. Na cruz, ele estava no inferno, destituído da graça e da presença de Deus, totalmente separado de toda a bênção do Pai. Esta é a realidade categórica. Se Deus não tivesse abandonado Jesus na cruz, ainda estaríamos em nossos pecados. Então, olhe para a cruz de Cristo como um sinal contundente da misericórdia. Aquela cruz era sua. É você o transgressor. É você o culpado. É você que merece a justa indignação, a ira, o juízo de Deus. Eu e você, nós todos. Mas o que Deus faz por um ato inexplicável de graça e misericórdia é oferecer o próprio Filho em sacrifício. De modo que Jesus naquela cruz clama: Deus meu, por que me desamparaste? E o grito de Cristo na cruz, cumprindo a profecia do salmista, é porque naquele momento ele está debaixo de maldição. A maldição que deveria ser lançada sobre mim e sobre você, é agora lançada sobre Cristo. Você é abençoado porque Cristo foi amaldiçoado em seu lugar. Pergunta aos irmãos, não é motivo de louvor e gratidão? Podemos cantar um hino, alvo mais que a neve? Sim, teu sangue me torna mais alvo do que a neve, de maneira frívola, inconsistente, sem alegria, sem entusiasmo. Fazer isso, irmãos, é trazer juízo sobre nós. Devemos fazer com um profundo senso de gratidão, porque aquela cruz era sua, era minha, mas ele tomou sobre si. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Um outro ponto, o castigo do pecado, elemento de condenação. Há dois textos bem interessantes, um em Ezequiel, outro em Romanos. Eles estão em harmonia um com o outro. O profeta Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá. E Paulo afirma, o salário do pecado é a morte. Pergunto a vocês, se Cristo é o que de fato João afirmou que ele é, o Cordeiro de Deus imaculado, o Santo de Israel. Jesus, certa vez, conversando com os discípulos, ou melhor, num debate com os fariseus, disse, alguém aqui pode me inquirir a consciência? Alguém aqui pode me acusar de pecado? Certamente ninguém. Ele era santo, perfeitamente santo. Cumpriu a lei com perfeição. Se ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, o santo, o justo, perfeito homem, o único ser que cumpriu a lei de Deus de modo perfeito e cabal, por que ele morre na cruz? Porque na cruz ele é o nosso vigário. Ele está assumindo o nosso lugar. Ele está assumindo a nossa condenação. É uma morte substitutiva. Por isso é uma loucura pensar que há pessoas no inferno pelas quais Cristo morreu. Jamais, jamais. Porque a morte de Cristo na cruz é suficiente para redimir. O profeta Isaías vai dizer, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Porque ele não morreu para possibilitar salvação. Ele morreu para garantir salvação. E garantiu, porque há suficiência redentiva no sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Portanto, você não precisa temer o inferno, você não precisa temer condenação e juízo, porque a Bíblia diz assim, ouçam dois textos belíssimos da carta aos Romanos, sendo justificados pelo seu sangue, seremos o quê? Salvos da ira. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um dia, ouça, você vai comparecer diante do seu Criador, todos nós. Todos os homens e todas as mulheres comparecerão diante do insubornável tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. Que loucura irremediável, que mal terrível e corrigível. O homem comparecer diante do santo Deus, fiado nas suas justiça, nas suas obras. Porque por melhores que sejam, não pode satisfazer a lei de Deus.
Só um homem, só um tipo de pessoa poderá ser livre daquela condenação, aquele que tiver sobre si a justiça de Cristo. Aquele que em vida olha para Jesus e confia na sua obra, crê no Evangelho. Isto lhe é imputado como justiça, de modo que quando comparecermos diante de Deus, o Deus Santo, que não toma o inocente, o culpado por inocente, ao erguer a espada da lei para cumpri-la, ao ver sobre nós a justiça de Cristo, ele solta a espada e abre os braços, porque ele vê em nós, não um pecador, mas o seu Filho perfeito. A justiça de Cristo é imputada a nós, não há mais condenação. Louvado seja Deus por isso. Temos a redenção em Jesus. Caminhando, escravidão do pecado envolve também poluição do pecado. Aí o aspecto prático, a sujeira, a contaminação. Razão pela qual João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado suja as pessoas, mas o sangue de Cristo misteriosamente nos purifica de toda injustiça. Há uma metáfora antiga na tradição cristã que apresenta com muita clareza e propriedade a diferença das naturezas de Adão e de Cristo, daqueles que estão na condição ainda das trevas e aqueles que foram trazidos para a bendita luz de Jesus. A natureza inerente do ser humano, a natureza com a qual nascemos, pode ser comparada à natureza de um porco, que tem prazer na lama, que tem prazer no pecado, que não se incomoda em fazer aquilo que é desonroso ou desagradável a Deus. Você pode pegar um porquinho, dar banho nele, colocar perfume francês, lacinho rosa, criá-lo como um belíssimo animal de estimação, mas a natureza dele anseia por uma poça de lama. E ele se esbanja na lama, porque é da natureza dele. Assim são os ímpios. Para o ímpio não há paz, diz o Senhor. Há só sujeira e lama, disse o profeta Isaías. Mas o que recebeu uma nova vida, o que recebeu uma nova natureza, é comparado a uma ovelha. E essas metáforas não foram postas aleatoriamente, mas para a nossa instrução. A ovelha pode eventualmente cair na lama, mas ela não permanecerá na lama, porque a ovelha não foi criada para a sujeira. Ela tem uma outra natureza. Então, numa ocasião como essa, quando estamos trazendo à memória a obra de Cristo, é um momento de contrição, de arrependimento, de mudança de vida, de renovação do compromisso de viver para a glória do nosso Redentor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Baseado na sua fidelidade e na sua justiça, ele perdoa e purifica. Isso é maravilhoso. E por que o sangue de Cristo? Há um doutor cristão que trabalhou muitos anos na Índia. Ele escreveu uma obra em conjunto com outro escritor, uma obra muito interessante sobre o sangue de Cristo. Ele disse algo interessante ali. Sobre o sangue ele disse: um pontinho de sangue do tamanho da letra O contém 5 milhões de glóbulos vermelhos, 300 mil plaquetas e 7 mil glóbulos brancos. 5 ou 6 litros desse fluido multiuso são suficientes para as centenas de trilhões de células espalhadas pelo corpo. Sangue. E agora observe que esse elemento básico da constituição humana é usado nas Escrituras como uma referência sacrificial da obra de Jesus. E nenhuma gota do sangue derramado no Calvário foi em vão. O sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. Ele limpa o pecador. Limpa. E quando nós vamos fazer uma leitura nos anais da história da nossa igreja, dos belos hinos da nossa tradição, encontramos um, por exemplo, o hino 89. Ouça a poesia, a letra, a teologia do hino. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para a nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. E o refrão diz: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Jesus que me salvou. Os crentes cantam isso com entusiasmo, porque não há nada mais terrível do que uma consciência culpada. É o inferno de uma alma viva,
A consciência latejando, dizendo, há algo errado entre você e Deus. E você não tem, pelos seus méritos, pelos seus esforços, como resolver o próprio problema. Só há um método de Deus salvar. E o método é via a cruz de Cristo, é o sangue de Jesus. E quando um pecador penitente, contrito, arrependido, quebrantado, chega junto aos pés do Salvador, ele recebe, ele acolhe, ele limpa, ele purifica, ele traz paz e alegria à alma. Terapia nenhum faz isso. Psicólogo nenhum faz isso. É o Evangelho que faz isso. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que traz paz para a alma e alegria para o coração. Por isso nós celebramos a redenção pelo sangue. Esta mesa é um símbolo da redenção. É por isso que nós comemos do pão e bebemos do cálice com contrição, mas também com alegria, com gratidão pela obra de Jesus. Louvado seja o nome dele. Ele fala de remissão pelo sangue, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. Isso é interessante porque vai apontar para um elemento bem distintivo, sutilmente distintivo. Porque redenção significa, tecnicamente, obter algo por meio de compra. Libertação mediante o pagamento de um preço. Um estudioso alemão do Novo Testamento, ele fez um comentário irretocável sobre essa expressão redenção. Ouçam. Quando qualquer pessoa ouvia a palavra grega lutron, resgate, era natural pensar-se no dinheiro para alforriar escravos. Então, na cultura antiga, quando se ouvia a palavra libertação, redenção, remissão, de imediato a mente era reportada a um pagamento para libertação do escravo. E quando o Evangelho fala de redenção pelo sangue, de remissão dos pecados, isso nos aponta para o preço que foi pago para que fôssemos libertos da tirania do pecado. E aí o verso 7 mais uma vez diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, a libertação da tirania do pecado. Despedindo-se dos presbíteros de Éfeso no porto de Mileto, Paulo disse sobre a igreja de Deus, a qual ele, Cristo, comprou como, gente? Pelo seu próprio sangue. Foi pelo próprio sangue. É interessante que todos aqueles rituais do Antigo Testamento, eles tinham um caráter pedagógico e temporário. Não foi uma invenção do povo hebreu. Nós cremos na revelação. Foi Deus quem se revelou ao povo da aliança. Foi Deus quem determinou o que eles deveriam fazer e como deveriam fazer. Tudo muito bem estipulado na lei. Primeiros 5 livros da Bíblia. O Pentateuco. Mas todo aquele sistema sacrificial envolvendo animais, sacrifícios, tudo com muito rigor, com cada detalhe, tudo muito pormenorizado, apontava para algo que aconteceria. Nós precisamos ler o Antigo Testamento, como disse Agostinho, olhando para a cruz. Há uma linha escarlate em toda a Escritura, porque Cristo é o centro da Bíblia. Então todos aqueles sacrifícios apontavam para aquele sacrifício que iria acontecer uma vez por todas, de modo definitivo e cabal. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote imolava o animal e aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório. Era um símbolo, tinha como proposta pacificar ou apaziguar a santa ira de Deus. E é curioso porque naquela mesma região, no futuro, o próprio Filho de Deus, agora o Cordeiro que Deus apresenta, que Deus provê, como disse Abraão que proveria. E agora aquele que é imolado para a nossa definitiva redenção. Então, cada detalhe do Antigo Testamento está apontando para a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia antes de morrer, nosso Senhor disse assim aos seus discípulos naquela bendita ceia no cenáculo. Mateus 26, verso 28. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Para a remissão de pecados. Jesus Cristo, ele veio para morrer a nossa morte, para nos dar vida e vida em abundância. A única vez que a palavra fiador aparece na Bíblia, no Novo Testamento, está em Hebreus,
capítulo 7, verso 22, quando diz que Cristo é o fiador da nova aliança. Ele é o fiador, ele quem garante, por meio da sua própria vida e sacrifício, a nossa redenção. Então nós não repousamos a nossa confiança em nenhum outro senão na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há outro nome dado no céu, na terra e debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Cristo, e somente Ele, a pessoa bendita dele. E eu quero, caminhando, refletir com os irmãos sobre o valor do sangue. 1 Pedro 1, versos 18 a 19, o apóstolo Pedro, em harmonia com Paulo, todos eles na mesma direção, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro, judeu, faz uma leitura retrospectiva e associa a obra de Cristo com todo aquele sistema do Antigo Testamento. Ele diz: vejam, pensem, considerem, não foi mediante coisas corruptíveis. Ele lança a mão dos metais mais preciosos. Não foi prata nem ouro. O recurso que Deus usou para pagar a nossa libertação não é nada perecível, não é nada deste mundo. Nós fomos resgatados do vosso fútil procedimento, do procedimento que nossos pais nos legaram. Como? Pelo precioso sangue. E ele qualifica o sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos comprados por um precioso sangue, irmãos, o sangue de Jesus. Há memórias que nós trazemos, e há muitos estudos sobre essas memórias da infância, né? Lembranças. E tem algumas que são muito agradáveis, nem todas, mas tem muitas que são muito agradáveis. Frequentando os cursos de oração com meu irmão, conduzidos por minha mãe, 6, 7, 8 anos de idade, a memória de alguns hinos vem ao coração. Uma das canções dizia assim: teu sangue me garante vitória, Jesus, teu sangue me garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Ainda criança, ouvia os cristãos cantando: foi pelo sangue. Que gloriosa mensagem. Que é isso? Você só sabe o que é isso se você já foi redimido por Cristo. Se você apenas frequenta a igreja, se você tem apenas simpatia pelo Evangelho, se você apenas foi criado na ambiência da fé e está familiarizado com essa linguagem, mas ainda não teve uma experiência com Cristo, meu amigo, experimente o poder do sangue. É o sangue de Cristo que nos liberta da tirania do pecado. Um sangue perfeito, um sangue que tem poder e suficiência para nos redimir. Aos Coríntios, Paulo diz: fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É com esta mente redimida, santificada, com esse entendimento de que nós fomos comprados por um alto preço, como nós cantamos hoje aqui, é que nós devemos viver de modo agradável a Deus. Não é para satisfazer e merecer salvação. É um insulto você querer merecer o que Deus te oferece gratuitamente. Mas uma vez salvo, uma vez constrangido pelo amor de Deus, o salvo vai buscar viver a lei do Senhor, vai buscar agradar o seu amado. E se incorrer em algum erro na trajetória, sabe ele que não será desclassificado, que não será jogado de lado. Porque como nós cantamos no hino 193 do Inário para o Culto Cristão, a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Glórias sejam dadas a Jesus. E mais, a necessidade do sangue. Por que isso? Por que sangue? Lá em Hebreus está escrito: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A teologia liberal, que sepultou seminários, destruiu igrejas, varreu a boa tradição cristã por onde passou, contesta versos como esse e denuncia o que eles chamam de teologia de sangue. Transformaram a mensagem da cruz, reduziram o evangelho à ética. Faça o que é moralmente correto, isso é suficiente, é o que Deus requer de nós. Toda essa história de Cristo como sacrifício em nosso favor, morte substitutiva, penal, vicária, isso é uma mensagem fundamentalista.
O importante é você ser um bom homem, uma boa mulher, alguém que ama o seu próximo. Isso é perigoso porque isso é depor contra o próprio evangelho. A conduta ética de um salvo deve ser o resultado desta redenção aplicada à sua vida. Boas obras não salvam. As boas obras que nós produzimos a partir daquilo que Deus faz em nós, as boas obras em Cristo, são evidências da salvação, são os frutos da salvação, nunca, jamais a causa. E quando esse texto diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é porque o próprio Deus, que é o ofendido, estabelece o meio através do qual a ofensa é removida. E para que Deus fosse justo e justificador, Deus então resolve o nosso problema, enviando o seu Filho, ele que é justo, para que pudesse justificar pessoas como eu e você. O autor de Hebreus segue e diz assim: Cristo, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, chega de sacrifícios, plural, uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E esta obra, este sacrifício perfeito, definitivo, está, eu diria, em todo o Antigo Testamento, simbolizado pedagogicamente, até que naquele dia, bendito dia, uma sexta-feira, às 9 da manhã ele foi crucificado, às 15 horas entregou seu espírito, houve trevas sobre a face da terra, e ao terceiro dia ressurgiu. A tenebrosa sexta-feira deu lugar a um domingo de luz, e é por isso que estamos aqui no domingo, é por isso que celebramos, porque ele vive, posso crer no amanhã. Gênesis 3:21, ouçam. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quando Adão e Eva, nossos pais, caíram, fugindo tolamente da presença de Deus, escondem-se, e o Senhor vai ao encontro deles num ato de graça e diz: Adão, onde estás? E tem aquele diálogo altamente instrutivo. E depois de revelar a condição terrível na qual eles se precipitaram, diz o texto que o Senhor removeu aquelas folhas de figueira, a tentativa humana de tapar o seu próprio problema, e agora faz para Adão e Eva túnicas de peles. É a primeira referência a sacrifício na Escritura, já apontando nos portões do Éden que Deus usaria o sangue do Cordeiro para nos vestir de justiça. Aquilo que tinha sido prenunciado no portão do Éden, no Monte Ararat, no Monte Moriá e no Egito, agora foi confirmado no sopé do Sinai, de uma maneira muito solene. Sem o sangue não poderia haver acesso do homem pecaminoso ao Deus Santo. É só pelo sangue de Cristo. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Não é o sangue de bodes e de bezerros que remove pecados, é o sangue de Cristo. Glórias sejam dadas a Deus. E o verso 7 conclui, encerra dizendo assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E qual é a última frase aqui, irmãos? Vamos repetir todos juntos? Segundo a riqueza da sua graça. Meditando nisso, Paulo, que foi o grande apóstolo da graça, ele ficava constrangido. Porque quando nós fazemos o bem a quem nos trata bem, isso é normal, esperado. O grande constrangimento que o Evangelho nos traz, que a obra de Cristo nos faz refletir, é que Deus não amou pessoas boas, Deus não amou amigos, Deus não amou pessoas gentis, Deus amou transgressores, rebeldes, inimigos, refratários. Por graça, segundo a riqueza da sua graça. O Evangelho é um escândalo. Anjos ficaram escandalizados. Deus se faz gente, se torna um de nós para morrer a nossa morte e o faz gratuitamente, graciosamente. Eu encerro lendo para vocês um trechozinho, um soneto escrito por Johann Sebastian Bach. Está nos portais, uma das portas da sua casa, onde ele nasceu lá na Alemanha. Na porta está escrito essa frase, um soneto de Bach, que era um crente como eu e você. Graças ao teu cativeiro, Filho de Deus, recobramos nós a liberdade.
A tua prisão é o trono da graça, o lugar da liberdade para todos os piedosos. Pois se não tivesses aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. Ele está agradecido na ponta dos pés, porque foi graças à obra de Cristo que nós fomos salvos, que nós fomos libertos da tirania do pecado. E agora, hoje à noite, o primeiro texto que nós lemos nesse culto é uma passagem do livro de Apocalipse, que será o último texto que nós vamos ler antes de celebrar a ceia. Eu quero que você leia, nós todos juntos. Essa passagem é lindíssima, toda a igreja. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos ama, irmãos. Então eu quero convidar você, que é crente em Jesus, que está em comunhão com a igreja, que já foi batizado, dando pública profissão de que é um seguidor de Cristo. Vamos celebrar a ceia do Senhor com contrição, com reverência, mas também com alegria e contentamento. Vamos curvar a fronte, vamos apresentar para a celebração da ceia. Antes de cantar alguns hinos, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e que esse seja um momento muito especial na vida do povo de Deus. Senhor, nós te louvamos pela obra redentiva que o Senhor planejou em nosso favor. Desde a eternidade, de uma maneira que nós não podemos compreender plenamente. O Senhor nos amou e planejou enviar o seu Filho, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te bendizemos porque Cristo foi àquela cruz não contra a própria vontade, mas foi voluntariamente e se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, a fim de assumir a nossa culpa e condenação. Ele bebeu o cálice da tua ira. E agora que estamos, povo do Senhor, comunidade dos remidos, para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Te louvamos por este santo privilégio, te pedimos com gratidão que esta mensagem do Evangelho esteja sempre presente em nossas mentes e corações. Que a tua igreja não se desvie, mas que ela permaneça como uma agência do reino que anuncia o Evangelho. E o Evangelho é Cristo, e somente Cristo, crucificado e ressurreto. Te louvamos porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nosso Salvador está vivo. E esta mesa, Senhor, é para nós um ícone, um símbolo de fé, amor e esperança. E nós queremos permanecer na fé, no amor e na esperança. Ajuda-nos a permanecer no Evangelho. Perdoa os nossos pecados com os quais temos te ofendido. O Senhor conhece a nossa vida. Visita a tua igreja, Senhor. Santifica o teu povo. Que nesta noite, ó Deus, vidas possam se render à mensagem do Evangelho. Que possamos confessar os nossos pecados e sermos purificados de toda injustiça no sangue do Senhor Jesus. Habilita-nos para participar deste momento de maneira que o teu nome seja glorificado e sejamos alimentados na fé. Que a nossa fé seja nutrida. Que este memorial seja uma bênção para nós nessa noite. Em nome de Cristo, o ressurreto. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama.